Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa segunda aula de ondulatória, uma aula que eu estou chamando de uma complementação, porque muitos dos assuntos que vão aparecer aqui já são do seu domínio e que você já viu, por exemplo, em ótica, mas a gente vai reforçar aqui para ondas de uma forma um pouco mais geral, tá? Então a primeira coisa que a gente vai falar ah, a respeito são as frentes de onda e o raio da onda, né? Nós temos tipos distintos de onda, como você pode verificar aqui. Nós temos ondas unidimensionais, a gente está se referindo à propagação no espaço, né? Nas dimensões do espaço. Então, as unidimensionais elas vão se propagar em uma única dimensão, em uma única direção, por exemplo, onda numa corda, você vê a onda se propagando numa corda, muitas vezes uma onda longitudinal numa mola, né? Então nós temos também ondas bidimensionais que vão se propagar em duas dimensões, ou seja, num plano, assim como também nós temos ondas tridimensionais que vão se propagar em três dimensões. Por exemplo, essas bidimensionais são ondas, por exemplo, numa superfície, num líquido. Bateu uma pedrinha lá no lago, ela vai se propagar naquele plano, e, portanto, bidimensional. As tridimensionais, por exemplo, no espaço inteiro, uma onda luminosa, uma onda sonora no ar vai se propagar no espaço inteiro, portanto, vão ser ondas tridimensionais. Muito bem. Então, para melhorar a caracterização da onda, né, porque a onda é um objeto razoavelmente complicado, porque ela se propaga no espaço e no tempo, nós definimos a ideia de frente de onda. O que é a frente de onda? Né? A frente de onda é a fronteira entre a região já atingida pela onda e a região ainda não atingida. Então, se você pega aqui, né, nessa figura, essa onda circular gerada na água, que é uma onda bidimensional aqui, né, nós temos que esses risquinhos que você está vendo, esses círculozinhos que você está vendo concêntricos, são simplesmente justamente aí as nossas frentes de onda. Assim como nesse desenho melhor, a fonte aqui, você vê a frente da onda, que é a região entre que ela tá, atingiu, e a região que ela ainda não atingiu, certo? Então, junto a isso, você pode definir o raio de uma onda. O raio de uma onda, ele é uma linha orientada que vai ter origem na fonte, né, da onda e é perpendicular à frente da onda. Então, nós vemos aqui nesse desenho aqui embaixo o nosso raio de onda, né? As frentes propagando, você tem vários raios de onda, eu peguei três aqui. Você passa uma reta perpendicular a essas frentes de onda, você tem o nosso raio de onda. Muito bem. Muito semelhante ao frente de luz e ao raio de luz que a gente vê em ótica, certo? Quando a gente pensa assim, em ondas numa superfície de água, nós vemos aqui essas linhas aqui como sendo as frentes, né? Ou seja, você vê aqui no desenho mais esquemático a fonte, certo? E aí você vê as frentes da onda se propagando aqui, né? E aí a gente vê que perpendicularmente a essas frentes de onda, a gente pode definir o raio de onda dando a direção e o sentido da fonte até o meio onde ela vai se propagar, certo? Por exemplo, uma onda tridimensional, de novo, ó, mais difícil, você imagina uma esfera saindo do Sol, por exemplo, as ondas luminosas saindo do Sol, né? Nós temos aqui essas superfícies que são as frentes de onda, indicando inclusive a intensidade com que a onda vai ter, né? Então, muito bem, intensidade maior, porque a energia está mais concentrada nessa área, depois essa energia vai se dispersando numa área maior e ainda numa área ainda maior, perto da Terra, essa energia está mais bem distribuída. Então, portanto, para cada unidade de área aqui, a quantidade de energia é menor, portanto a intensidade sendo menor. Mas note, aqui são as frentes de onda, são setores de uma esfera, né? São partes de uma esfera, e aqui em tracejado os raios da onda se propagando perpendicularmente a essas frentes de onda. Muito bem. Então, frente de onda, raio de onda bem definido. Nós temos também uma questão que nós já vimos no movimento harmônico simples, né? O que significava ter oposição ou concordância de fase para uma onda, né? Então note o seguinte: você pode pensar em concordância e oposição de fase de pontos
né, se propagando. Então você note aqui uma onda se propagando aqui na figura aqui de cima, no sentido de propagação aqui da esquerda para a direita, sendo o A e o B definindo o comprimento da onda, o que é bem bacana, né? Estão definindo aqui o nosso comprimento de onda. E na verdade, a onda propagando da esquerda para a direita, nós percebemos que no instante seguinte, que é esse pontilhado, o ponto A está indo para baixo. Eu falei que cada ponto da onda faz o seu movimento harmônico simples, né? Então o A está indo para baixo. O E, se você notar, ele está indo para cima. Então o A e o E são dois pontos que estão em oposição de fase. Se a gente pegar um ponto B aqui, ó, comparar com o tracejado seguinte, esse ponto B está indo para baixo. Comparado com o A, ele está em concordância de fase. Nós tínhamos falado dessa questão, né, principalmente em relação ao início do movimento, a criação da onda, lá na fase inicial do movimento harmônico simples. Mas nós podemos, como você está vendo, falar de concordância e oposição de fase para qualquer instante de tempo de propagação para cada ponto da onda, né? Nós temos aqui também a mesma ideia. Se você pegar aqui meio comprimento de onda, então, ó, em um comprimento de onda completo, quando você aqui o A e B na figura aqui de cima, você nota que para um comprimento de onda, A e B estão completamente em fase, né? Completamente em fase. Se você pegar meio comprimento de onda, um ponto aqui G e um ponto H que distam de meio comprimento de onda, nós notamos aqui, comparando o instante seguinte, que G está descendo, H está subindo. Então, pontos separados em meio comprimento de onda estão aqui, nesse caso, né, em oposição de fase. E pontos separados de um comprimento de onda estão em concordância de fase. Olha que coisa bacana, né? Nós vamos ver dois fenômenos associados que a gente já viu para luz, mas que acontecem para ondas de forma geral. Primeiro, a questão de reflexão, né? A onda, o que é a reflexão? A onda, né, sofre reflexão quando ela se propaga em um meio, né? Ela está no meio, ela bate numa certa superfície, ela volta, né, após incidir nessa superfície, após incidir nesse segundo meio, que tem características diferentes, né, é importante isso, ela volta a se propagar no meio original, né? Então ela volta para o meio original onde ela estava indo, onde ela estava anteriormente, né? Então, na reflexão, a gente sabe que o módulo da velocidade de propagação ela não se altera. A frequência é sempre a mesma, porque ela foi definida na fonte, e o comprimento de onda também não vai variar. Então, módulo da velocidade, frequência e comprimento de onda não mudam, né? Então, nós vamos ver aqui a reflexão ondas em cordas e ondas em superfícies de líquido. Tá? Vamos começar primeiro com ondas em cordas. Vamos imaginar que uma onda está presa aqui numa extremidade fixa, ela está presa aqui nessa parede. Você vem um pulso incidente, o que acontece? Ela bate, ela tem que o pulso, ela bate, o pulso volta para baixo. Então você tem aqui uma crista, a hora que ela bateu, forma um pulso em forma de vale aqui, né? Então você, uma extremidade fixa, uma reflexão em cordas, vai ocorrer a mudança de fase, a oposição de fase entre o pulso incidente e o pulso refletido. Por uma extremidade livre, o pulso incidente vem, ele vai oscilar na extremidade livre aqui, como você está vendo aqui, ele vai começar a oscilar, né? E essa liberdade de oscilação vai fazer com que o pulso refletido saia em concordância de fase. São os dois resultados importantes que nós temos aí. Muito bem. Na questão de reflexão em superfície de líquidos, né, e nós estamos pensando em ondas bidimensionais ou tridimensionais, né, o que vai acontecer? Né, você tem aqui um obstáculo, vem aqui à frente de onda plana se propagando. O que vai acontecer? Nós podemos desenhar mais esquematicamente aqui na barreira, né, que você tem. Então, vem aqui os raios de luz, eles vão bater nessa barreira. O que vai acontecer? A hora que bate nessa barreira, se ela vem, por exemplo, no sentido horizontal, ela vai sair aqui no sentido vertical. E os raios de onda, os raios da onda são os que são utilizados respeitando, né, o seu princípio da lei de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.
Por isso que ocorre isso com as nossas frentes de onda aí, ok? Então isso é muito importante, muito bacana. A mesma coisa acontece aqui com a sua onda, que é uma onda mais circular, né? E ele vai se refletir nessa barreira plana, essas ondas circulares. Eu peguei aqui as ondas retas na esquerda, agora as ondas circulares na direita. Se você reparar o que acontece, vem as ondas incidentes, você usa o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão para os raios de luz ou dos raios da onda aqui da sua fonte, ó, eles bateram e voltaram com o mesmo ângulo de incidência em relação à normal. E daí, claro que você traça a sua frente de onda circular. Então elas estão se propagando circularmente, mas daí a hora que elas bateram, né, você tem essas ondas circulares acontecendo, como se tivesse um F' aqui, como se tivesse um espelhinho aqui, e um F' emitindo essa onda para fora após reflexão. Né? É assim que você faz. É um jeito bem bacana de você pensar como se tivesse um F' simetricamente colocado, como se tivesse um espelho aqui. Vale a mesma coisa para essas ondas materiais aqui. Muito bem. Então, essas são as duas coisas que você tem que lembrar. Raio incidente, sem dúvida alguma, e raio refletido e a reta normal, né, são coplanares. E também o ângulo de incidência em relação ao normal é igual ao ângulo de reflexão em relação à normal, certo? Então isso é fundamental, a gente aprendeu isso em ótica, revisa agora para qualquer onda material. No caso, o segundo fenômeno que a gente vai colocar é o caso da refração, né? Que aqui a refração é a passagem da onda de um meio para outro com características diferentes, ele passa mesmo, né? A frequência não se altera, isso que é importante. A velocidade vai se modificar porque são meios diferentes. E se a frequência não, é só você pensar V igual a lambda F, se a frequência não muda, mas a velocidade muda, o comprimento de onda vai se modificar, né? A onda refratada sempre vai estar em fase com a onda incidente, não vai ocorrer alteração da onda. E por trás desse desenho, nós vemos aqui ondas, a refração de ondas retas que estão se propagando na superfície de água, que vão passar por exemplo, uma região de maior profundidade para uma menor profundidade, porque você tem modificações do índice de refração desse sistema, tá? Mas a representação esquemática aqui vem as ondas planinhas, bonitinhas, as frentes de onda em azul, e aí que o raio incidente sempre perpendicular à frente, a hora que bate na superfície, que é essa superfície que está inclinada aqui, AB, né? O que vai acontecer? Dado que o meio, você tem esse ângulo de incidência, isso é muito importante, né? A hora que bateu na superfície, está ocorrendo uma aproximação, significa que o índice de refração no meio 2 é um meio mais refringente, vai ocorrer uma aproximação em relação ao normal, né? Aquelas regras que a gente falou, meio menos para mais chega mais, meio mais para menos chega menos, continuam valendo aqui. E esse raio refratado definindo essas novas frentes de onda aqui, perpendiculares ao raio refratado. E esse θ2 é um ângulo de refração. Sempre em relação ao normal, que é definido em relação ao ponto de incidência. Muito bem. Então, claro que todas, incidente normal, são todos coplanares, e a lei de Snell sendo definida aqui em termos das velocidades de propagação. Essa é um pouquinho a diferença. Né? Anteriormente, a gente definia como sendo índice de refração do meio que vai do meio da onde a luz está vindo, a onda está vindo, vezes o seno do ângulo de incidência, esse θ1 é o ângulo de incidência, né, no caso, igual índice de refração do meio para onde a luz passou, vezes seno do ângulo de refração, que é o θ2 aqui. Mas você lembra que o índice de refração é C sobre V, né? Então, o que acontece? Quando você coloca C sobre V, né, você vai ter seria o seno do ângulo de incidência, seno de θ1 sobre V1, né? E seno de ângulo de θ2 sobre V2. Se eu reordenar um pouquinho isso daí, né, vai dar seno de θ1 sobre, que é o ângulo de incidência, sobre seno do ângulo de refração, é igual a velocidade de propagação no meio 1 sobre velocidade de propagação no meio 2. Se eu colocar lambda f, como f é igual, isso daqui também é igual a lambda do comprimento da onda no meio 1 sobre o comprimento da onda no meio 2, depois de ter sofrido o processo de refração. Muito bem.
né? O que que acontece? Existe refração em cordas? Sim, existe refração e reflexão de ondas transversais em cordas. Então você imagina que você tem uma corda A amarrada numa corda B, né? E eu estou colocando esse delta, significa que a densidade linear da corda B, tanto é que eu coloquei um pouquinho ela mais grossinha aqui no desenho, é maior do que da corda A, né? Então vem a velocidade, o pulso incidente aqui, né? Você vai ter reflexão onde as cordas estão amarradas, então o pulso vai refletir aqui, então vai ocorrer uma oposição de fase, tá? Mas uma coisa curiosa aqui é que nós temos também que há uma refração. E veja que há uma diminuição do tamanho do pulso aqui, certo? Você vai pensar aqui no final dessa aula, né, o que, que vai acontecer com a velocidade dessa propagação aqui, né? O que, que acontece com essa velocidade de propagação? Será que ela é maior? Será que ela é menor? Ela está passando, né, por um meio mais denso, né? E aí eu vou fazer uma coisa que é interessante. É importante, depois eu volto naquele slide, lembrar, e aqui tem uma dedução, eu não vou entrar no lugar da dedução, que a velocidade de propagação numa corda, ela depende da tração em newtons que se faz, ou da tensão em newtons que se faz na corda, sobre a densidade linear da corda. Eu chamei, pode ser chamada densidade linear de μ, você pode chamar de densidade linear de delta, ou seja, a quantidade de massa que tem por comprimento daquela corda, né? A densidade linear. Quantos quilogramas por unidade de comprimento você tem por metro, você tem no sistema internacional, por exemplo, certo? Se você aumenta a densidade linear, você diminui a velocidade de propagação. Portanto, nós estamos vendo exatamente isso. A velocidade A é maior do que a velocidade de B, né? Porque você está passando por uma corda o quê? Mais densa, com uma densidade linear maior. Então, essa expressão V igual a raiz de tração sobre a densidade linear é importante para definir quanto que vai ser a velocidade. Uma coisa importante é que também você tem uma diminuição do pulso aqui, né? Outra coisa, agora é o oposto. Se você vai para uma corda mais densa para uma menos densa, né? Uma corda mais densa para uma menos densa, o que que vai acontecer? Você vai ter reflexão? Vai ter reflexão, sim. Claro que vai ter reflexão. Nessa reflexão, só que o pulso não vai inverter. O pulso refletido não vai ter oposição de fase, vai ter a mesma fase que o pulso incidente. E o que acontece com o pulso refratado aqui? A questão dessa velocidade aqui, ela é um pouco maior. Por quê? Ela é maior, na verdade, não sei se é um pouco maior, depende das diferentes densidades, mas porque você está passando por um meio menos denso, né? Então há uma modificação da velocidade aí desse sistema. Isso é uma coisa importante aí para a gente avaliar e pensar um pouquinho. Certinho? Muito bem. E para terminar essa aula, né, de uma forma geral, a gente sabe que ondas, isso é um complemento, né? A gente sabe que ondas se propagam no espaço e no tempo, né? A modificação dela, ela pode ser percebida no espaço, ela pode ser percebida no tempo. Se ela é percebida no espaço, né? Nós colocamos ela propagando no espaço num certo instante de tempo. A gente define aquilo que a gente chama de comprimento da onda. Se a gente pega um ponto do espaço e vê como ela se propaga no tempo, a gente define o período da onda, né? E que é o lambda, é o comprimento de onda, e aqui é o período. Claro que quando a gente faz 2π sobre o período, a gente tem, como a gente construiu no oscilador harmônico, a gente tem a frequência angular da onda, né, que é esse ômega, mas também existe um paralelo da frequência angular, que é o que a gente chama de número de onda, né, que é 2π sobre lambda. Então, se você vê vir algum lugar 2π sobre lambda no número de onda, é o análogo no espaço da frequência angular, tá? Então, a gente pode definir uma equação que ela depende da posição e depende do tempo para a onda, para definir essas ondas bonitinhas, harmônicas que nós estamos trabalhando. A é a amplitude, seno é o que define, né? Aqui eu escrevi sim, mas é seno, né? É o seno, está em inglês, né? Isso daqui. K, X mais ou menos ômega T mais φ0. φ0 é a fase inicial da onda. É aquela mesma fase inicial que a gente discutiu no oscilador harmônico, né? Onde ela vai sair? Sei lá que ela vai sair
uma certa, já no ponto de amplitude A? Será que ela vai sair do ponto zero no espaço? Enfim, é aquela fase inicial. E aqui, o K é o número de onda e o ômega é a frequência angular. Então, é uma função que depende tanto da posição quanto do tempo, do instante de tempo, né? Ela vai mudando com a posição e com o instante de tempo, com aquela característica senoidal que a gente tem, né, propriamente. Agora, esse sinal de mais e menos é curioso, porque o sinal de mais indica ah, uma onda se propagando na direção x negativa, então da direita para a esquerda, né? E o sinal de menos a gente usa para uma onda se propagando numa direção x positiva, ou seja, da esquerda para a direita, oposto, né? E tudo mais. Então é isso. Essa é uma equação geral da onda. Não costuma aparecer muito em questões de vestibular, como o fenômeno da F, mas pode ser que apareça. Então eu estou falando aí para você ficar atento. Certinho? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. A gente se vê na próxima aula aí.